A graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fernando Abraão, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Santo André. E começamos mais um serviço de orientação ao culto doméstico. Você terá, a partir daqui, esta ordem litúrgica proposta ao serviço que você poderá fazer em tua casa. Espero em Deus que te seja útil, que você, com a Bíblia na mão, o coração posto nas mãos do Senhor, espero, com a tua família ao teu redor, possa adorar ao Senhor. Se quiser, pare aqui e faça o seu culto particular. Se não, continue com o vídeo e acompanhe os trabalhos que foram preparados para te ajudar a cultuar em casa. Deus abençoe a vida da igreja. Deus abençoe a tua vida. Graças a Deus. Temos mais uma oportunidade de adorar o santo nome na mediação do Senhor Jesus. Vamos fazer isso com as nossas Bíblias. Pegue a sua Bíblia aí, eu estou com a minha aqui. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos adorá-lo em nome de Jesus, colocando o nosso coração, a nossa vida inteira em suas mãos. Separando um tempo agora para o culto ao Senhor. Aí na tua casa, aí onde você está, espero que rodeado da tua família.
e que todos, em nome de Jesus, se voltem ao Senhor. Abra lá então a sua Bíblia. Vamos começar o culto lendo no livro de Eclesiastes, o capítulo 3, versos 1 a 8. Abra a sua Bíblia lá. Leia o texto. Pause o vídeo agora. Esse é um texto de grande importância nas Escrituras. Veja só o que ele contém. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse verso 1 fala de tempo duas vezes e cada vez com uma palavra no hebraico diferente da outra. E a indicação que ele faz, na verdade, é que há ocasião e momento para todo o propósito sob o céu. Para tudo tem a hora certa. E observa que isso indica tanto a sabedoria de quem identifica a hora certa para agir, quanto o entendimento de que Deus tem a hora certa para tudo segundo os seus planos. A hora certa inclui tanto o todo-poderoso Deus aplicando a sua soberania sobre a criação, como para nós, gente criada, que temos que discernir entre um tempo e outro, uma oportunidade e outra, na qual devemos nos comportar de maneira adequada, conforme as exigências do momento, conforme o andar da nossa vida. É por isso que nós temos esse texto dizendo: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo debaixo da soberania, da determinação de Deus para a história. Tudo exigindo que nós, criaturas, discernamos como agir com sabedoria numa e noutra situação. Ore a Deus por isso. Agradeça a Deus porque no tempo dele, o Senhor Jesus encarnou. Ore a Deus agradecendo porque no tempo dele, você ouviu o Evangelho e no tempo certo, você creu no Evangelho. Ore a Deus porque agora você aguarda que no tempo certo, o Senhor Jesus volte e venha buscar a sua igreja, e você tem nisso um motivo de esperança para a tua vida. Ore a Deus e agradeça pelo cumprimento daquilo que Ele determinou, cada coisa no tempo certo. E peça a Deus que dê a você sabedoria para que no tempo que se chama hoje, você viva de maneira a honrá-lo, a servi-lo e a fazer isso conscientemente e responsavelmente. Ore a Deus, agradeça quanto ao tempo e peça quanto ao tempo. Pause o vídeo agora. Pensando na sabedoria e na soberania de Deus, vamos cantar Reinas com o grupo Purples. Eras tu, antes do sol, de toda a vida, o autor tu és. Reinas. E pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés. Reinas. Fazes o mar obedecer e
teu nome toda a terra estremecer. E sobe a luz a se prostrar, o universo a declarar que reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus. Sopro teu, meu respirar, de pó a vida me formar. Tu és o pão, alimentar, a fonte eterna saciar e reinas. Com tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar, teu sangue sarar o meu pecar, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam teu louvor, diante ao trono do Senhor, teu povo dobra sem temor, entoam anjos para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus. Reinas, sobre todos tu antes do sol, de toda a vida o autor tu és. Reinas. Agora, com a graça de Deus,
vamos estudar a palavra dele. É tempo de nos dedicarmos ao estudo da sua palavra. Por favor, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. Faça isso no capítulo 7, por favor. Evangelho de João, capítulo 7. Eu vou ler os versos 1 a 9. Abra lá a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Vamos estudar, com base nesse texto e em outros que vão ser abordados a partir deste, sobre soberania, responsabilidade e o uso do tempo. Deus conceda a sua bênção a cada um de nós. Vamos nos localizar no texto. O que estava acontecendo? Se nós voltarmos um pouco para o capítulo 5 de João, veremos que ali o Senhor começa o capítulo examinando a situação ao redor de um grande tanque junto ao templo de Jerusalém, o tanque de Betesda. Você deve se recordar disso. As pessoas ficavam lá esperando que a água fosse agitada, porque tinham a crendice de que um anjo moveria aquela água, e o primeiro que entrasse na água após tal movimentação ficaria curado. O Senhor Jesus, sem esperar qualquer movimentação, porque ela não aconteceria mesmo, ele já perguntou para uma das pessoas que estavam ali encostadas, uma das pessoas que tinham essa crendice: Você quer ser curado? Observa ali no versículo 6 do capítulo 5. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: Queres ser curado? E aquela pessoa querendo ser curada, mas não entendendo bem como aquilo aconteceria, porque esperava que alguém o levasse até a água. Então veja os versículos 8 e 9. Então disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O nosso texto começa a ser localizado por esta situação do Senhor Jesus curando um paralítico no sábado, junto ao tanque de Betesda. Por causa dessa cura, o homem saiu dali carregando o seu leito e foi visto pelos judeus fazendo algo que eles entendiam proibido para o sábado. E então, no capítulo 5, versículo 18, nós podemos ler: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Os motivos ao redor desse verso 18 foram estudados semanas atrás, quando passamos pelo capítulo 5 de João. Agora cabe que nós observemos que o Senhor Jesus, em ministério na cidade de Jerusalém, no templo, junto ao tanque de Betesda, levou judeus legalistas a se oporem a ele, ao ponto de quererem matá-lo. Precisamos guardar isso por enquanto. Vem todo o capítulo 5, e no capítulo 6 temos aquilo que estudamos até a semana passada, vendo o Senhor Jesus se apresentando como o pão da vida. Quem nele cresce estaria, na verdade, se alimentando do pão que dá sustento para toda a eternidade. Vimos que ele comentou sobre isso quanto ao pão, a carne, a água e o sangue. E estudamos sobre isso nas 2 últimas semanas. O que nós precisamos ver nesse momento é que o Senhor Jesus, no capítulo 6, está na região da Galiléia.
ele multiplicou pães junto a uma margem do lago da Galileia, do mar da Galileia, e atravessou este mar e fez os seus discursos e os seus ensinamentos do outro lado, junto a Cafarnaum, mas tudo na região da Galileia. E agora, então, começa o capítulo 7. E o capítulo 7 começa a nos dizer, logo no versículo 1, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia. Jesus ainda estava na Galileia. E o texto continua dizendo, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. O que nós temos, então, é a localização do capítulo 7, conforme a história que acabamos de ver, juntando os capítulos 5 e 6. Os judeus queriam matar a Jesus, logo ele permanecia na Galileia e aguardava que as coisas fossem favoráveis à sua entrada em Jerusalém. O Senhor Jesus permanecia na Galileia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Agora o verso 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Nós vamos gastar mais tempo estudando sobre a Festa dos Tabernáculos, se Deus quiser, a partir da próxima pregação. O fato é que a Festa dos Tabernáculos se aproximava. Então temos o contexto do que acontece a seguir. Os irmãos do Senhor Jesus vão se manifestar a ele. O capítulo 7, de 3 a 5, faz referência direta a esses irmãos, da maneira como se dirigiam a Jesus. O versículo 5 dá o sentido das suas abordagens. Como eles eram incrédulos em relação a Jesus, veja, nem mesmo seus irmãos criam nele, eles falavam com Jesus de maneira desrespeitosa, de maneira zombeteira. Então, veja lá, dirigiram-se, pois, a ele e os seus irmãos e lhes disseram, versículo 3, deixe este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Qual é o seu objetivo fazendo essas coisas aqui, escondido? O lugar de fazer essas coisas é em Jerusalém. Como se Jesus não tivesse feito nada em Jerusalém. Mas para aquele que zomba, a verdade pouco interessa. Interessa encontrar um motivo e então espizinhar aquele que é objeto da sua zombaria ao máximo que puder. É o que está acontecendo aqui. Os irmãos de Jesus. E cabe que nós observemos que, de fato, segundo as Escrituras, eram irmãos de Jesus. Se você conferir o livro de Mateus, no capítulo 13, versos 55 e 56, verá que eles estão ali até mesmo nominados. Este Jesus não é o filho de carpinteiro? Nós não conhecemos a sua mãe, não conhecemos as suas irmãs, e aí nominam cada um dos seus irmãos. Isto é importante observar, porque, afinal de contas, Maria, que concebeu ainda virgem do próprio Deus, o Senhor Jesus, era desposada de José. E José, depois que Maria concebeu, foi avisado de que poderia receber a sua esposa, porque ela não o havia traído, porque ela estava gestante de alguém que era do Espírito Santo. E o seu nome seria Jesus. Ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Ele deveria recebê-la. E ele então a recebe e diz lá Mateus, no finalzinho do capítulo 1, ele não a conheceu até que ela tivesse dado à luz o seu filho primogênito. E depois disso a conheceu. De modo que Maria foi virgem e depois deixou de ser. Foi virgem até que o Senhor Jesus nascesse e depois, como esposa de José, concebeu e deu à luz a filhos e a filhas. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, também fala sobre isso, que foram ao cenáculo orar após a ascensão do Senhor Jesus aos céus, os seus discípulos, Maria, sua mãe, e seus irmãos. Portanto, eram irmãos de Jesus, aqueles ali. Então vem agora toda essa parte 3 que você
vê aí projetada na sua tela. O Senhor Jesus, no versículo 6, diz: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. E esta é uma colocação do Senhor Jesus muito complexa. Precisamos nos deter um pouco para entendê-la. Primeiro é preciso que nós observemos o significado de tempo em João. Jesus disse: o meu tempo não chegou. E a palavra aí, kairos, aponta para tempo de fato. Contudo, que tempo? Tempo, quantidade, intervalo de tempo? Quantidade de minutos? Quantidade de horas? Quantidade de dias? Quantidade temporal? Ou tempo, o momento em que as coisas acontecem? Ou tempo, como está agora o nosso clima, o tempo é chuvoso ou é ensolarado? A que tempo se refere a palavra kairos? Em João, nós temos kairos com dois significados. No capítulo 5, sobre o qual já mencionamos algo nesta pregação, o versículo 6 diz: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Muito tempo aí é quantidade de tempo, é intervalo de tempo. Tanto aí, quanto no verso 35 do capítulo 5. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Vós quisestes, por um intervalo de tempo, alegrar-vos com a sua luz. Este é um significado de kairos em João. Mas não é o único. Essa palavra, por ser ambígua, por ter mais de um significado, também é aplicada por João no outro texto com outro significado. E no nosso texto, João 7, ela tem outro significado. Quando ele diz, versículo 6, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente, ele se refere a um momento de agir. Não a uma quantidade de tempo, mas a oportunidade de ação. A quando agirá? Quando expressará de si mesmo, do seu ministério, da sua glória? Quando? Este mesmo sentido que nós vimos no versículo 6 está no versículo 8. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Estas são as ocorrências de kairos em João. No capítulo 5, quantidade de tempo. No capítulo 6, ele se refere a um momento, a oportunidade para agir, para expor-se, para falar. Há tempo para tudo debaixo do céu. E vemos essas outras referências aí. A letra A, o terceiro item, essa palavrinha esquisita aí que você vê com um ômega no começo, é a palavra hora. Hora, da qual a nossa palavra hora, H-O-R-A, é derivada. A palavra hora em português vem da palavra hora em grego. E pode ser visto isto no capítulo 2, verso 4. Jesus disse para Maria, quando ela falou que acabou o vinho: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Não é o momento de eu agir. Capítulo 7, verso 30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora, o seu momento. Capítulo 8, verso 20. Proferiu ele, Jesus, essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Mas hora de quê? Capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, veja, hora de quê?
hora de passar do mundo para o Pai, hora de enfrentar a cruz, hora de, com a sua vida, expiar os pecados do seu povo, hora de, uma vez morrendo, ressuscitar dos mortos e ir para o Pai, tudo condensado aqui, hora de passar deste mundo para o Pai. Hora de que mais? 17, verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Hora de quê? Hora de ser glorificado pelo Pai. Hora de glorificar o Pai com o seu sacrifício, a sua ressurreição, a redenção do povo, para a glória do Pai. Hora então de enfrentar a cruz, hora de enfrentar o ápice do seu ministério. Até aqui, vivendo de maneira santa, tentado, mas sem pecado, ensinando a verdade, obedecendo ao Pai, agindo e falando conforme as determinações dele. Jesus está se aproximando. E enquanto não era a sua hora, enquanto não era o seu tempo, ele ainda não era preso. Ele ainda não era levado a juízo, ele ainda não era condenado falsamente, ele não seria fustigado nem crucificado, ele não morreria. Há uma hora para isso, e o Senhor Jesus sabe que não é aquela. Kairos, quantidade de tempo, não é ao que se refere o capítulo 7. Kairos, oportunidade. É disso que o Senhor Jesus diz. O meu tempo não chegou. Não é a oportunidade agora de eu ir para Jerusalém com vocês. A minha hora não chegou. Eu não vou chamar a atenção das pessoas apenas por comparecer ali. Eu tenho motivos maiores para chamar a atenção das pessoas. E que motivos seriam estes? O Senhor Jesus diz no versículo 7, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Ele iria chamar a atenção, sim, mas pregando a palavra de Deus. Chegaria o momento. Não era agora. O que o Senhor Jesus demonstra ao dizer, o meu tempo não chegou? Além de fugir dessa possível algazarra, de chamar a atenção para si da maneira errada, ele mostra que possuía consciência da soberania divina sobre a história. Quando nós lemos a epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, nós ficamos sabendo que no momento correto, o Senhor Jesus encarnou nascendo de mulher, nascendo sob a lei. Havia um momento certo para aquilo. Não era antes, não poderia ser depois. O Senhor Jesus, Deus encarnado, mas homem, plenamente homem e cheio do Espírito, por isso Cristo, por isso ungido, por isso Messias, o Senhor Jesus tinha consciência de que o Todo-Poderoso Deus era soberano sobre a história. O seu tempo não havia chegado. Não é a minha hora agora. Mas ele também tinha consciência da sua própria responsabilidade na história. Se Deus é soberano sobre a história, Jesus Cristo, homem, era responsável na história. Soberania sobre a história é de Deus. Responsabilidade na história é minha, é tua, é do homem. Era de Cristo. E Cristo, consciente da sua própria responsabilidade na história, então identifica a situação e sabiamente decide, não vou com vocês. Sobre isso foi feita a leitura de Eclesiastes, capítulo 3. Há oportunidade para tudo debaixo do céu. Deus soberano determinou todas as coisas que acontecerão.
seja o choro, seja a alegria, seja o abraço ou, como estamos agora, proibidos de abraçar. Tudo debaixo da determinação de Deus. Há tempo para tudo debaixo do céu. Mas o homem pede a Deus sabedoria para identificar as coisas e agir corretamente no tempo onde o homem existe. Pois bem, o Senhor Jesus tinha consciência da própria responsabilidade na história. Eu não vou com vocês. Não é chegada a minha hora. Não é o meu tempo. Meu tempo não chegou. O soberano Deus tem tudo determinado. E eu, consciente disso, ajo responsavelmente agora, no tempo. Mesmo que eu não saiba toda a carreira dos planos de Deus, eu sei que tenho que ser responsável sobre aquilo que pertence à minha vida. Responsabilidade na história. Você compreende isso? A soberania de Deus não se confunde com a nossa responsabilidade. Ela está sobre a nossa responsabilidade. Mas nós, vivendo na história, somos responsáveis por cada uma das nossas decisões, embora cada uma delas venha a cumprir a soberania de Deus sobre a história. O Senhor Jesus também disse a seus irmãos: o vosso tempo sempre está presente. Versículo 6, o meu tempo não chegou, mas o vosso tempo sempre está presente. Os irmãos de Jesus não tinham esse discernimento. Os irmãos de Jesus agiam sem considerar o que aconteceria depois. Agiam sem sabedoria. Agiam sem considerar a soberania de Deus e a sua própria responsabilidade. O tempo deles sempre estava presente. Não se davam conta, os irmãos de Jesus, de algo que nós também muitas vezes não nos damos conta. De que a nossa vida é como uma neblina, que agora está e logo se dissipa. Que ao buscarmos fazer alguma coisa, temos que, antes de dizer vou e farei, temos que ter consciência de que Deus é soberano e de que, se Deus quiser, farei isto ou aquilo, como é o ensino de Tiago em sua carta. Pois bem, o tempo deles estava sempre presente. Como está o nosso tempo? Estamos andando como o Senhor Jesus ensinou? Ou estamos andando como os irmãos do Senhor Jesus? É preciso que nós vivamos com consciência e responsabilidade no tempo. É preciso que nós imitemos a Cristo. Os efeitos das decisões de Cristo, daquilo que nesse breve trecho pode ser observado como a origem de um comportamento que ele tomará e poderá ser estudado ao longo do capítulo 7, a origem desse comportamento se deu com a consciência do Senhor Jesus, da soberania do Pai, soberania de Deus, e da sua responsabilidade no tempo. Esta deve ser a nossa condição, imitando a Cristo, fazendo como Ele. Temos que nos comportar como Ele se comportou, submissos à soberania de Deus e sabiamente olhando para a realidade e interpretando as coisas para que os nossos passos sejam feitos para a honra de Deus, discernindo o tempo, o momento das nossas ações. Que nisso você seja abençoado, seja edificado e viva como o Senhor Jesus viveu. Amém. A consciência de responsabilidade perante a soberania de Deus nos faz desejar viver como Cristo viveu. E esta é a oração de Paulo Baruch na música O Meu Querer. Já com o Grupo Semente, nós vamos reforçar a ideia de que as nossas decisões têm que estar pautadas na sabedoria de Deus. E é dele que vem a resposta certa.
Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Do homem pode fazer planos, analisar as condições do mundo e os rumos desta vida. Mas a resposta certa
sempre será, sempre virá, tão somente de pode fazer planos, analisar as condições do mundo e os rumos desta vida. A resposta certa sempre será, sempre virá, tão somente de Deus. A resposta certa sempre será, sempre virá, tão somente de Oremos ao Senhor. Ó Deus, seja adorado em todo o tempo, Senhor. Em todo o tempo e por toda a eternidade que vai além do tempo. Tu és digno de adoração sempre, Senhor. E para além do sempre, em toda a eternidade. E nós, Senhor Deus, devemos a Ti adoração, louvor, submissão sob a Tua soberania, sob a Tua autoridade. E pedimos-te, Senhor Deus, molda o nosso coração no sentido de nos submetermos à Tua soberania. E dá-nos, Senhor Deus, a consciência de que vivemos neste mundo e que devemos discernir aquilo que está ao nosso redor. E com esse discernimento vindo do alto, a sabedoria vinda do alto, possamos, Senhor Deus, tomar as decisões corretas, agirmos responsavelmente para a Tua glória, para a honra do Teu nome, para proclamarmos a verdade, para nos preservarmos em santidade, para vivermos, Senhor Deus, de um modo que seja comparável ao do Senhor Jesus, um modo cristão. Abençoa-nos assim, exalta o Teu nome por meio das nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo e a sabedoria do Espírito Santo sejam sobre a sua igreja. Amém. Cresça sempre em graça e força e ultrapasse os portais do coração. Seja ouvido, seja visto além dos olhos,
seja mais, muito mais do que a razão. O amor é bem mais que emoção, que o amor determine um só caminho. Seja Cristo algo comum, cada qual para que os três venham a ser somente um. Que o amor determine um só caminho. Seja Cristo alvo comum, cada qual venham a ser